E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora, o seu programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 7h30. Hoje é o dia 25 de janeiro de 2018, é o Day After. Ontem foi o Réveillon da política brasileira. Eu desejo um ótimo dia para você, onde quer que esteja. Estou aguardando o Rômulus chegar aqui na transmissão do Facebook, mas eu quero dizer que você já pode assistir a nossa transmissão ao vivo também a partir do YouTube e também na nossa página duploexpresso.com. O link vai estar publicado por lá e você assiste diretamente na nossa página. Isso tudo para evitar aquelas surpresas que têm ocorrido aqui com a interrupção constante da nossa transmissão. Então, nós vamos estar com a qualidade muito melhor na transmissão a partir do dia 20 de fevereiro, quando estaremos a pleno vapor com os novos equipamentos adquiridos, já testados e devidamente ajustados para transmissão simultânea em todas as plataformas, com a aquisição que foi feita aí, um investimento muito bom do Rômulus e também, humildemente, do meu investimento, mas que nós vamos fazer uma transmissão simultânea em diferentes plataformas a partir do dia 20 de fevereiro. Mas hoje você já pode assistir a partir do YouTube. O link do YouTube já está fixado aí pela Camila. Obrigado, Camila. Bom dia. Eu desejo um bom dia para todo mundo que está chegando. O Rômulo chegou. Maravilha. Rômulo chegou. Rômulo já está no YouTube. E agora ele chega aqui também no Facebook. Tem que botar o carregador aí, né, Rômulo? Para evitar surpresa. Pois é, era isso que eu estava procurando, Wellington, mas ela está com 100%, até o fim do programa aguenta. Tá maravilha. Então, estou conectando aí o Rômulus, vamos ver, não chegou aqui ainda para mim. Rômulus Maia, essa figura maravilhosa que está na Suíça. Para você no YouTube que já está acompanhando a nossa transmissão, sou muito grato. Certo? Bom dia para todo mundo. Hoje não deu para cumprimentar, vocês imaginam, né? Porque caiu. Caiu? Não. Para mim está aqui, está ok. Eu saí. Ah, certo. Não, aqui está dizendo que está conectando ainda. Chama de novo. Tá conectando. Estou esperando o Rômulus aqui no Facebook, mas já no YouTube você já tem o link aí fixado, você pode acessar. As outras páginas continuam compartilhando normalmente o programa vai seguir também no Facebook, mas estamos dando a opção de assistir também através da nossa página duploexpresso.com e também no YouTube, nosso canal por lá, tá bom? Porque o meu computador eu estou te assistindo só no Facebook. É isso, eu estou esperando a conexão do Rômulus. Wellington, cancela e chama de novo. Não tá. Tá bom, vou cancelar e chamar o Rômulus de novo aqui no Facebook. E agora, vou chamar de. Opa, chamei a Camila sem querer aqui. Nossa. Espera um minuto só. Chama aqui o Rômulus. Vamos lá. Adicionando o Rômulus aí, daqui a pouquinho ele chega. Acho que agora o Rômulus chega. Estou no YouTube, você que está no YouTube, aí, desculpa aí a confusão, é meio estranho para você estar assistindo esse tipo de coisa. Para você também no Facebook, não está acostumado a esse tipo de bate-boca aqui com os equipamentos. Wellington, eu só queria perguntar para as pessoas do Facebook como está o som, se tem alguma duplicidade, se eles me ouvem, porque a captação no Facebook está sendo feita nesse fone aqui. Ah, caiu de novo, Wellington. Né? Já tá alguma coisa esquisita aí no Facebook. É bem estranho mesmo, né? Já caiu, não dá. Pois é, vamos tentar de novo. A gente vai tentando, né, Rômulus? A gente vai tentando. Pode se concentrar, Wellington. O pessoal do Facebook, agora, dessa maneira, só com a imagem do Wellington, tá me ouvindo bem? Eu quero saber, porque vocês estão captando o som que sai do meu computador, que está aqui embaixo do celular e está pegando. Quero saber se vocês estão ouvindo bem o meu som, se tem duplicidade, alguma coisa assim. Pessoal do Facebook. A transmissão caiu do Facebook. A sua caiu também? A transmissão caiu do Facebook. Então, aí o problema já não é meu, o problema já não é do Rômulus. A gente vai insistindo. Claro. Então, eles acordaram cedo. A gente falou que eles estavam vagabundos, acordando só às 7. Os caras se ligaram
Estou acordando às 6 agora. Pois é. Então, não está entrando a transmissão pelo Facebook. Eu peço a Camila que compartilhe nas páginas o aviso de que nós estamos transmitindo pelo YouTube, tá bom? E aí fica tudo resolvido, do mesmo jeito de antes, sem problema nenhum. Tá? E a gente coloca aqui a transmissão, depois a gente coloca o vídeo lá no YouTube, no Facebook. Fica combinado assim. Né? Foi uma tentativa, né? Nós estamos tentando resolver o problema, mas não deu. Não dá. Agora vamos lá. Bem, ontem foi o dia do julgamento da Justiça Brasileira. E esse julgamento, em segunda instância, foi confirmada a sentença de Moro, através de um acórdão lá do... Wellington, TRF4. O pessoal costuma fazer gadilho, acho que é muito cabível nesse ponto. É o acórdão que é o acordão. O acordão veio via acórdão. Então só perdeu o acento, que acórdão é acordão com acento. Então, o acordão veio via acórdão. Exatamente. Então, aconteceu a confirmação da sentença 3-0. Você que assiste ao programa Duplo Expresso já sabia que isso iria acontecer. Não como a Band, como a Globo, como o SBT sabiam. Né? Eles sabiam porque eles estão dentro do esquema. Mas nós é porque sabemos que era o dia da desmoralização da justiça brasileira. Qualquer pessoa minimamente séria viu que no blá 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 dos 3 canalhas que falaram de toga, né? Representando o TRF4 e todo o sistema judiciário brasileiro naquele momento, vocês viram que um circo, não vou dizer palhaçada, porque o palhaço é um profissional que merece o meu respeito, mas aqueles juízes que fizeram aquele espetáculo, inclusive com ameaças, né, dando indiretas, que não adianta ir para a rua, que eles são super-homens, que eles são os melhores, são os honestos que liberaram ontem José Serra. Ontem, José Serra ficou livre do processo lá que envolve contas na Suíça. São esses os sérios que querem pegar Lula com triplex, que estão liberando 10 trilhões da Petrobras para pagar a investidores, que inclusive eles devem ser investidores ou tem laranja nesses investidores para ganhar dinheiro no exterior. Tá? Porque o Brasil vai contar com essa Polícia Federal para investigar alguma coisa? Não vai dar. Então, o que acontece? A esculhambação, a baderna, está no poder. Tem aí uns pobres de direita, uns alienados políticos que estão vibrando com tudo isso. Quando isso acontece, esse miserável, como diria Bertolt Brecht, sequer percebe que será a próxima vítima. Por quê, minha gente? Juiz você não elege. Você viu a arrogância dos caras? Como eles se referiram a Lula? Que desrespeito. Com que cara de pau eles falavam de Lula como um agente de um chefe de uma organização. A organização é a Lava Jato, que, segundo Tacla Duran, tentou vender sentença para ele. Organização criminosa. Só esse ponto do desrespeito, eles só se tratavam por Vossa Excelência, professor doutor, né, aquela besta lá, aquele advogado horroroso que estava representando a Petrobras. Meu ex-professor, professor doutor fulano. Na hora do Lula, os Gebran falavam Luiz Inácio. Não, porque o Luiz Inácio tem mais doutorado do que todos eles juntos em 3 encarnações, honoris causa das melhores universidades do mundo. Vocês são nada. Essas universidades vagabundas que vocês fazem, Sérgio Moro conseguiu fazer mestrado e doutorado em 2 anos, é um recorde mundial. Fazer, né? Conseguiu fazer. Isso, o Lula é respeitado no mundo, vocês são a poeira. Pois é, exatamente, Rômulo, você está certíssimo. E eu estou assim, mais forte hoje. Estou mais forte para conversar com você, porque já estava mentalmente preparado para aquele resultado. Eu sempre falei ao Rômulo, e o Rômulo repetiu ontem à noite de uma maneira muito
enfática quando fizemos um live para comentar o resultado daquele julgamento do TRF4. Quem foi julgado ontem foi o TRF4, não é? E a justiça como um todo. O Rômulo falava e repetia uma coisa que eu e ele e a Camila também estamos conversando. O doutor Rubens, que é o nosso comentarista também, tem conversado muito aqui com a gente, em off, sobretudo, aqui nos nossos grupos de debate, para que possamos trazer uma opinião já consolidada, debatida, não pronta, né? Porque você pode dizer o que é que você acha, o que é que você não acha. Agora, nós temos dito que a defesa de doutor Zanin não é ação política nem do PT e nem de nenhum partido progressista. Esse papo furado de que, porque pode recorrer e o STF não é TSE, que não é isso, que não é aquilo, que a justiça eleitoral é uma coisa e que a justiça comum é outra e que o Lula vai ser candidato. Olha, não caiam nesse blá, blá, blá. Ou você que é político, você que representa partidos, organizações não governamentais, ativista individual sem vínculo com nada, mas que acredita na política como algo que é realmente indispensável nas nossas vidas, ou você cai na real de que as instituições estão totalmente preparadas para a opressão e o sufocamento dos partidos progressistas e das lideranças do campo progressista, ou vocês vão continuar com gritos de não vai ter golpe, teve, anula STF, eu falei que aquilo era uma loucura, e viram que é agora, porque o STF é o golpe, eleição sem Lula é fraude, se não sair do blá blá blá, vai ter eleição sem Lula e vão dizer que foi legal, vão trazer fulano lá dos Estados Unidos que estão roubando o nosso petróleo para dizer que a eleição é legal, raposa cuidando de galinheiro. Wellington, só sobre esse ponto importante. Eleição sem Lula é fraude. Eles só vão falar, e daí? Confirmação de sentença errada é contra o Estado de Direito. Eles fizeram isso ontem, vamos lá, e daí? Entendeu? Então, eleição sem Lula é fraude? E daí? É isso. Pois é, eleição sem Lula é fraude, e daí? Boa, Rômulos, isso aí, é isso. Na cabeça deles, eu vou tirar aqui o fone para ouvir melhor. Você, Rômulos, estava muito alto. Eleição sem Lula é fraude, tá? Isso é um slogan bonito, parece... Não você... Quando eu escrevi um texto, um comentário, nem lembro como foi na época, que Lula tinha que parar com aquela coisa de falar de coxa e frango, de coxa e peito de frango, e tinha que falar de pré-sal, eu fui massacrado. E eu falei, olha, não podemos ter lulominions. E aquele pessoal que só fica escrevendo Lula 2018 e não debate política. Lula não é Deus, Lula não precisa de devotos. E por isso nós precisamos discutir política. No Brasil, hoje, a política está comandada pelo sistema judiciário. Juiz não recebe voto na urna. Você não escolhe juiz. Por isso, você está hoje sob uma ditadura de toga. Não é preciso fazer ginástica para costurar e entender isso. Ditadura de toga. Esses políticos que ficam aí tocando musiquinha, eles não vão salvar a política. Não é com gritinho de guerra. Tava linda a praça com 70 mil pessoas. Lindo, é lindo. E tem que ir para a rua mesmo. Mas tem que ir com um propósito. Não é micareta. Não é querer ficar fazendo selfie com Lula, tirando foto mostrando que está no mesmo ambiente dele. Não é isso. Wellington, não é para querer lacrar na rede social, botar a selfie com o Lula lá e os amigos. Lacrou. Não é para lacrar. Exatamente. Isso aí é para quem não pensa política. Eu quero dizer também que nós podemos receber aqui, tem um bate-papo aqui, né, do
no YouTube. Você pode ir escrevendo aqui, fazendo seus comentários, etc. Tá? Então, já está quase na hora de a gente chamar o embaixador. Eu convidei de chamar ele às 6h20. Eu só queria comentar uma coisa que você falou, que acordou, né, motivado, ainda mais motivado, porque a gente já tinha realizado prejuízo. Eu vou confessar, eu acordei hoje antes do despertador, muito antes. Fui dormir tarde pra caramba, que eram, sei lá, 1h30 da manhã, era 1h30 da manhã, e acordei hoje 5h30. Antes, eu normalmente acordo às 6h, acordei 5h30. E eu falei, cara, por que isso? Porque eu não estou deprimido. É o contrário, eles querem que fique deprimido como viúva em velório. Eles querem vender Luiz Inácio Lula da Silva morreu politicamente. Inclusive, me informaram que naquele site antagonista, nas próximas rodadas de pesquisa eleitoral, eles já vão tirar o Lula, que é para normalizar na cabeça das pessoas, para elas ficarem em luto, falando, ai, meu Deus, ai, não tem mais o Lula. Não interessa. A gente vai fazer as pesquisas aí do Vox Populi para mostrar a verdadeira intenção de voto, mas eles vão fazer isso, Datafolha e Bob vão fazer isso, para normalizar. Eu acordei, por que eu acordei antes? Porque eu estou quase o contrário de deprimido, eu estou maníaco, eu estou mais animado, porque eu não digo feliz, mas assim, estou com mais motivação, porque ontem morreu, além de morrer o judiciário, morreu a ala do PT do cretinismo judiciário. Aquela que ficava, ai, mas vai ter apelação, ai, mas vai ter, ai, mas vai fazer o recurso, ai, mas vai... Morreram junto, foi junto pro velório, entendeu? Então, assim, finalmente eu espero que as lideranças do PT nos ouçam, então, tudo que a gente fala aqui. Você, como colocou muito bem, as instituições no Brasil, elas estão funcionando, normalmente. Elas estão funcionando como elas funcionam há 500 anos. Em breves episódios da história, elas foram atípicas e funcionaram de outra maneira, entendeu? Quando entrou Lula, quando entrou Getúlio Vargas, quando entrou Jango, entendeu? Mas o Estado ele foi criado para isso. Ela está funcionando normalmente. Esse é o normal dela. Eles querem normalizar cada vez mais. E normalizar agora o Lula fora da eleição. Então, eu estou mais motivado porque eu acho que finalmente as pessoas vão nos ouvir, Wellington. Então, rest in peace, descanse em paz, ala do PT, do cretinismo judiciário. Pois é, Rômulo, muito importante você reforçar com essa formulação aí que você fez, que é esse o debate de hoje. É esse o debate de hoje. A defesa de Dr. Zanin foi perfeita para uma justiça séria. Mas quando você tem bandidos na justiça, canalhas na justiça, com aquele blá, 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 e que querem dar... Antes era carteirada, agora eles querem dar togada. Eles criaram agora a togada, ameaçando aquele procuradorzinho que falou, citou até... Dostoiévski, pô, o cara não sabe nem quem é. Ele pegou lá no Google uma frasezinha naquele site fake, o Pensador, que é cheio de anônimo lá, que pensa, não é? E aí eles agora botou isso aqui, o povo sabe lá quem é. E aí ele pegou um pensamento, esqueceu de mencionar, por exemplo, que ele ficou preso na Sibéria. Entendeu? Ele era socialista, Wellington. Ele foi preso na Sibéria porque era um militante socialista. Na juventude. Ele foi torturado e ele passou por uma experiência que marcou um trauma, que marcou ele para sempre. Fizeram uma simulação da execução dele. Falou, você está condenado à morte. Vendaram os olhos, esquadrão de fuzilamento, aí, preparar, atirar, pum, aí na hora era bala de festim. E você imagina isso na cabeça de uma pessoa. Ele era jovem. Esse trauma marcou ele. Esse imbecil desse procurador nunca leu um livro do Dostoiévski. Quase todo o livro do Dostoiévski tem uma grande dedicação, uma grande atenção ao drama da pobreza, sempre. Inclusive, o livro que ele citou, do Crime e Castigo, do Raskolnikov, o início do livro mostra, o Raskolnikov ele mata uma usurária, uma velhinha que emprestou dinheiro para ele empenhou um bem, foi lá encontrar ela para dizer que ia empenhar um bem, porque ele estava devendo, mas era um disfarce. Ele foi lá porque ele já tinha dívida e assassinou a velhinha. Mas ele estava, no início do livro, ele descreve as dificuldades financeiras do Raskolnikov, a pobreza, então todo o livro é ligado a isso. A pessoa que ele conhece, quem oferece a redenção a ele, que é o interesse romântico que ele tem no final, é uma pessoa pobre também. Então, o Dostoiévski é um autor que nem Victor Hugo, é social. Victor Hugo, como Émile Zola, eles escrevem sobre isso. Era aquele movimento do século XIX de grande sensibilidade social. E esse imbecil foi julgar o maior líder popular que o Brasil produziu, e quando eu digo popular, é com relação à vida, o único que veio de baixo, não tem outro, o único que veio efetivamente que é trabalhador, e ele usa Dostoiévski, que é um autor socialista,
Dostoiévski, meu filho, é lulista, de carteirinha, com a camisa com 13 nas costas. É muita burrice, e como eu falo, pedantismo, porque pedantismo não é erudição, as pessoas confundem. Pedantismo é a falsa erudição, que a pessoa acha que vai tirar onda e manda mal, porque entrega que não sabe nada, que não leu livro nenhum, Pois é, além disso, ele tentou fazer uma associação entre Lula e Napoleão para dizer que Lula tinha abandonado as tropas nas ruas do Rio Grande do Sul porque estava ali todo mundo cagando de medo, tá? É bom que... Eu vou usar aqui as expressões bem populares, porque são... Rômulo, só um minutinho. Já estamos na linha com o embaixador. Ah, então tudo bem. Bom dia, embaixador. O senhor me ouve? Estou ouvindo. Bom dia, embaixador. Nós estamos já no ar. Nós gostaríamos de perguntar para o senhor, ontem à noite nós falamos para confirmar sua participação, o senhor me informou que estava no ato em São Paulo, junto ao presidente Lula, que foi muito bom. Então eu queria que, inicialmente, o senhor contasse para a gente quer falar hoje do day after, né, do dia seguinte. Mas, primeiramente, eu queria que o senhor contasse como foi esse ato em São Paulo com o presidente Lula, embaixador. Olha, esse ato foi muito, muito importante, porque havia uma multidão muito grande, né? Difícil avaliar, mas certamente mais de 30, 40 mil pessoas na Praça da República. Entende? Havia uma presença muito significativa de figuras políticas, né? E todos discursaram com muito entusiasmo e muita indignação diante do resultado do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, né? Da condenação do presidente Lula. E, ao final, o presidente Lula discursou com muita firmeza, com muita clareza, e ele com muita tranquilidade, sabe? Muita tranquilidade, sua disposição de continuar um processo político, né? Percorrendo o Brasil, denunciando essa situação que está formando no Brasil, que é uma situação gravíssima, né? E o importante realmente era o entusiasmo dele e a disposição dele de continuar na luta política, né? Isso foi o que aconteceu ontem, né? Correto. Houve também, de manhã, houve uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos, que eu também estive presente, né? Só para que se tenha uma ideia, né, da importância do ato que ocorreu na Praça da República a partir das 5 horas, foi mais ou menos até 8h30 da noite, né? Ela é a presença de todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores, praticamente, né? Correto. Muitos senadores, deputados e governadores, em apoio e solidariedade ao presidente Lula, né? De modo que, apesar dessa decisão, que não se pode chamar de outra coisa, uma decisão política, né? Foi a decisão do tribunal, não é uma decisão política, né? É uma decisão política. Correto. Né? Embaixador, eu devo dizer que ontem à noite, eu só fui dormir depois de ver a fala do presidente Lula, e eu achei ele muito animado, parecia ele chamando o povo, dando nome aos bois, chamando para briga o judiciário. Eu notei uma mudança de postura que eu achei muito bem-vinda. Embaixador, o Wellington Calazans tem uma pergunta para o senhor. Bom dia. Correto. Se você não entendeu, eu repito. Wellington. Embaixador, bom dia.
que a justiça tem lado e apostar na legalidade é morrer pedindo piedade ao torturador. Como é que nós vamos trabalhar a partir de agora, depois dessa desmoralização internacional da justiça brasileira e que já vimos que não dá para contar com ela sob hipótese alguma? O senhor ouviu, embaixador? Ouvi parte, mas o iníciozinho não ouvi bem. Você podia me repetir? Correto. O Wellington quer saber, perguntou para o senhor, diante dessa, como reagir, quais são as ações agora diante dessa desmoralização completa da justiça, inclusive em nível internacional, porque ontem os olhos do mundo estavam voltados para Porto Alegre. E aí eu vou só pegar uma carona e acrescentar, ontem me falaram que a Globo está repetindo muito um mantra, que ela quer convencer as pessoas. Aquela história de decisão, a Globo está repetindo muito um mantra que ela quer fazer penetrar na cabeça das pessoas, que é decisão judicial não se discute, cumpre-se. Pois é. E aí, embaixador? Então, o que ocorre, ainda naturalmente, é de que a expectativa deles é de que haja uma eventual conformidade, uma eventual, como diria, uma aceitação, né, pela sociedade dessa condenação. Né? Estive pensando como ocorreu, de certa forma, com a condenação, com a deposição, com o golpe de Estado, que veio que depois a presidente Dilma Rousseff, né? E no primeiro momento, grande reação de golpe, depois, digamos, as acusações de golpismo e assim por diante, mas, de uma certa forma, né, do ponto de vista político, né, houve eu diria, uma resignação. Né? Resignação. Não que as pessoas não digam que não tem havido golpe. As pessoas dizem, mas isso não tem mais uma consequência imediata, né? No sentido de impedir a ação desse governo maléfico. Né? Exato. Tá? Então, eu acho que a expectativa deles é essa. Exatamente. Embaixador, foi tudo correto, embaixador, foi tudo legítimo. Eu pessoalmente, acho que muito atrás houve um equívoco no sentido de político, no sentido de julgar se a ação contra a presidenta Dilma era uma ação judicial e que seria possível vencê-la por argumentos jurídicos, né? E isso não aconteceu. Quer dizer, supõe-se que a demonstração cabal de que ela não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade iria impedir a condenação. E ela foi condenada, né? Correto. Condenada pelo Congresso, né? Pelo Congresso, mas com a omissão quase praticamente comissiva do STF. Embaixador, o senhor falava dessa... Não, sim, mas é o que está ocorrendo em todo esse processo. Exato. Quer dizer, todo esse processo já poderia ter sido encerrado há muito tempo se um ministro do STF, qualquer um, tivesse impedido o número enorme de irregularidades que foram cometidas, têm sido cometidas em todos os casos. Embaixador, o senhor sabe o que o ministro Marco Aurélio Mello, aquele que é garantista, o ministro Otto Vencido, o senhor sabe o que ele falou ontem, quando os jornalistas procuraram ele? A lei é para todos. Pois é. São dois mantras que eles estão repetindo. A lei é para todos, ninguém está acima da lei. Né? E, ao mesmo tempo, essa é a questão que decisão do judiciário é para ser cumprida. Né? Exatamente. Então, com isso, está liquidado, porque se controla o judiciário, né? E se controla a aplicação da lei, pronto. Exatamente. Embaixador, o senhor fez uma observação. Eu acho que deve haver, continuar a haver um movimento de manter a candidatura do presidente Lula para que fique bem claro qual é o objetivo político. Né? O objetivo político é retirar o presidente Lula
da campanha eleitoral. Né? Correto. E ele declarou ontem, no seu discurso, que ele continuará a fazer campanha pelo Brasil afora, né? Correto. Em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro em geral. Né? Correto. E isso eu acho que é muito importante. Né? Embaixador, o senhor fez uma observação que eu acredito que é fundamental. O senhor falava da normalização da deposição da presidente Dilma, que não houve uma reação, e o senhor mencionava equívocos políticos. Eu estou 100% de acordo com o senhor, e eu acredito que agora a gente não tem mais o direito de errar. Naquela oportunidade, a gente falou que era golpe, e era golpe, mas a gente não agiu como se fosse golpe. A gente ficou fazendo oposição parlamentar, oposição regimental, recurso, quando eles controlam o parlamento e controlam o judiciário. Então, não é a classe política tem que entender que não tem luta institucional nesses outros poderes, a luta é na rua. Então, eu achei muito bem-vinda a fala do presidente Lula ontem, ele falou do judiciário, falou dos três, a bancada do PT ontem, a bancada do PT na Câmara já falou o judiciário, no seu coletivo, o judiciário quer impedir a candidatura do presidente Lula. Então, achei muito importante essas sinalizações. E aí, embaixador, eu queria perguntar algo para o senhor. Lógico, o senhor, um destacado diplomata de carreira, uma dimensão internacional. O presidente Lula ontem falou dessa elite que a gente tem colonizada, que achava ruim ele ir para a África, que achava ruim ele fazer o Mercosul. Eu só senti uma ausência, embaixador, que é a dele situar, é verdade, essa elite é entreguista, mas ele não citou ontem os chefes da elite entreguista, o pessoal que quer a entrega, o pessoal de fora que ajudou a articulação. Eu acredito que politicamente talvez ele tema o rótulo de teorista da conspiração, esse tipo de coisa, mas aí é a minha opinião, eu queria saber a opinião do senhor, embaixador. Eu acredito que é a hora, o povo brasileiro é maduro o suficiente para falar que a gente está sob uma invasão estrangeira na forma de guerra híbrida. Eu acho que é o momento de colocar isso na mesa também. O que o senhor acha, embaixador? A primeira questão sobre a teoria da conspiração. Quem acha que existe uma teoria da conspiração é porque não quer acreditar que a conspiração existe, né? A conspiração faz parte da política externa dos Estados Unidos desde que a CIA foi criada no governo Truman e mesmo antes disso. Né? Quer dizer, todo o esforço de desestabilização de governos de partidos que se opõem à política imperial norte-americana. Né? Então, isso existe. Basta ver os enormes recursos orçamentários de que dispõe a CIA e as outras agências americanas, como a NSA, as agências todas de investigação, a agência de combate a drogas, que na realidade são agências de subversão, né? De subversão da situação política nos estados em que há partidos ou governos que se opõem à política dos Estados Unidos da América. Isso é algo corriqueiro. Mas a primeira coisa que fazem aqueles que conspiram é dizer que não conspiram, e que isso é um absurdo. Né? E anos depois, se revela que o governo foi derrubado por uma ação subversiva, né? Como foi o governo, digamos, de Mossadegh no Irã, há anos atrás. Né? Mas isso se sabe depois de 50 anos, depois de 30 anos, revelam-se os documentos. Só que aquilo que queriam fazer já fizeram, né? Já foi feito. Né? Então é preciso denunciar essa ação, que é o que se está, digamos, procurando um pouco fazer. Né? Correto. Embaixador,
Pelo menos no meu caso. Claro, evidentemente e reconhecidamente por todo mundo. Embaixador, o senhor está em São Paulo hoje, estava no ato ontem, e eu pergunto para o senhor qual é a agenda hoje? Ainda está tendo movimentação? Vai ter mais reuniões, pessoas discutindo? A informação que eu tenho é que hoje vai ter uma reunião do Diretório Nacional do PT. Né? E que nessa informação que eu tenho de ontem, de conversas lá com a presidenta Gleice, né, e assim por diante, que eu já teria que hoje seria reafirmada a candidatura do presidente Lula, né, não havia nenhuma ideia de substituir a candidatura dele, que eu acho que é uma decisão correta, né, manter a candidatura do presidente Lula, né, e também organizar uma ação, continuar a organizar a ação internacional de apoio. Né? Eu acho que isso deve ser feito de forma sistemática. Eu fui convidado a participar da reunião do Diretório Nacional para colaborar na elaboração dessa campanha internacional de defesa dos direitos do povo brasileiro. Né? Correto. Além do direito do povo do presidente Lula a ser candidato, o direito do povo brasileiro de votar naquele candidato que tem a maioria da aprovação do povo brasileiro. Né? Embaixador, mais do que... A maioria da aprovação do povo trabalhador, do povo humilde. Certamente não tem a aprovação das elites hegemônicas, das classes hegemônicas, né? Correto. Embaixador, mais do que o direito de votar em um candidato que tem majoritário, que tem a preferência da maioria da sociedade, mais do que isso, é o direito de votar no programa de governo que o presidente Lula representa. É isso que eles querem caçar. Certamente. Esse voto da maior parte da população é no programa, né? Rômulo, algum problema? São adversários, né? Se não for o presidente Lula da campanha, eles teriam chance de ganhar as eleições e de derrotar o programa. Correto. Interessa eles, além de derrotar o presidente Lula, é derrotar com a visão do Brasil. E dizer que a visão deles, a estratégia deles de governar o país, né, é a estratégia correta, né? É isso que eles querem. Exatamente. Né? Embaixador, não é nem derrotar, eles querem caçar. Eles querem caçar essa alternativa. Pois é, eles estão caçando o povo brasileiro, eles não estão caçando o presidente, estão caçando o povo brasileiro no seu desejo de fazer executar um programa que seja a favor do povo brasileiro, e não seja a favor de uma absoluta minoria, né? Uma minoria extrema, né? De milionários, daquilo que chamamos de mercado, né? De agentes do imperialismo, né? Porque esse mercado ele é extremamente aliado, até composto em grande medida hoje em dia, por empresas multinacionais, porque eles também aproveitaram para destruir as empresas nacionais, né? De modo que nós estamos diante dessa situação que corresponde, na minha opinião, a uma verdadeira invasão, uma invasão do Brasil sem armas. Né? Se eu tivesse havido uma guerra, o Brasil tivesse sido vencido e ocupado por uma potência estrangeira, eu estaria fazendo um programa econômico, social e político de acordo com os seus interesses. É o que eles estão fazendo sem que tenha havido qualquer luta, né? Exato. Eles estão como o regime que existia na França durante a Segunda Guerra Mundial, né? Analogia perfeita, embaixador. Que era o governo aliado dos nazistas, né? Exatamente. É verdade. Eu acho que é uma analogia perfeita. É o governo de vestir colaboracionista da ocupação alemã. Pois é, nós estamos preocupados na prática. Porque tudo
estrangeiros desejaram sempre, por exemplo, que não existe a Petrobras, eles estão destruindo a Petrobras, né? Se o Brasil não pudesse explorar, do ponto de vista industrial, as suas reservas de petróleo e de gás. E é o que eles vão impedir através das leilões do pré-sal, né? Assim por diante, todos os setores, né? Todos, né? Que não haja legislação trabalhista, que não haja legislação previdenciária pública, que o Estado desapareça. Então, que eles gostariam de que ocorresse, que o Estado simplesmente desaparecesse, não houvesse Estado em lugar nenhum. Então, nós temos situações mais escabrosas, né? Mais escabrosas na área do meio ambiente, para aqueles que dão importância ao meio ambiente, do desmatamento, né? Porque não há controle nenhum. Não há nem controle, nem capacidade do Estado de fiscalizar a ação da empresa privada, que hoje é a empresa privada estrangeira. Né? Correto. E pronto, nós estamos ocupados. Correto. Nós não sabemos e estamos ocupados. E nós estamos, portanto, numa luta da resistência. Né? Correto. Da resistência a essa ocupação estrangeira. Correto. Né? Embaixador, eu acho que é importante essa sua palavra agora de manhã, o senhor que estava ontem lá no ato, dando essa linha mestra para a ação a partir daqui. Eu queria agradecer, desejar um bom dia para o senhor e que as suas reuniões aí... Muito obrigado. E agora eu acho que é muito importante que continuemos na luta. Eu queria dizer também que essa luta é uma luta histórica, que tem mais de 500 anos, né? Mas que desde que o Brasil foi descoberto, né? É verdade. Correto. É uma luta, né? Teve várias etapas e tivemos a partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, né? A Revolução de 30, que foi iniciado o processo de construção do Brasil moderno. Exato. É lá que se constrói a legislação trabalhista, o sistema de previdência social, os organismos de fiscalização. Onde faz isso? Hoje estão criadas os institutos estatais, o seu segundo governo, né? E é por isso que ele é assassinado, né? A Casa do Testamento tem uma qualidade enorme. Eu acredito que vai ser uma luta que prosseguirá mesmo. Pensamos as eleições de 2018, no final desse ano. Essa luta é permanente, ninguém se muda com isso. Ninguém pensa que a vitória nas eleições fará com que esses setores hegemônicos hoje em dia, né, e historicamente hegemônicos, desista de tentar manter os seus direitos e o seu sistema de exploração sobre a classe trabalhadora brasileira. Isso é o fato. Né? Correto. Embaixador, Embaixador, essa contextualização histórica que o senhor faz para concluir é fundamental. Você sabe que meu companheiro de apresentação, Wellington Calazans, falou que uma fórmula que eu achei sensacional, que é a seguinte: realmente as instituições estão funcionando normalmente, porque elas funcionaram assim por 500 anos. Só em breves intervalos atípicos, como o senhor mencionava, Getúlio Vargas, a partir de 30, o governo João Goulart, o governo, quando o presidente Lula chega ao poder, só nesses momentos que houve uma moderada subversão, mas elas vêm funcionando normalmente há 500 anos. É verdade, né? E condenando sempre a classe trabalhadora, né? Exato. De modo que agora os setores que defendiam, como a Justiça do Trabalho, está procurando desmontar totalmente, né? Como assim desmontar os sindicatos, né? Com o fim do imposto sindical, e assim por diante, né? Correto. E nós veremos essa ação deles continuar daqui para frente. Como nunca cessou, apenas ela foi, digamos, um pouco contida, né? E se procurou afirmar um Brasil soberano, um processo de desenvolvimento mais justo, né? Mas tudo isso com enorme oposição daqueles que se beneficiam do modelo tradicional, né? Isso. É um modelo de aliança com o imperialismo.
foi o modelo de aliança com o imperialismo inglês, né? E assim por diante, né? E hoje com o imperialismo americano. É preciso dizer isso com clareza. E achar que não é, porque é um aliado do imperialismo. Correto. Embaixador, essa contextualização geopolítica é importantíssima para a gente fechar. E eu queria desejar ao senhor uma estadia em São Paulo proveitosa nessas reuniões. Espero, embaixador, os seus interlocutores ouçam tudo que o senhor tem a dizer com muita atenção, mais atenção ainda do que já davam antes, embaixador. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Ron. E muito obrigado por estar providenciando a tradução daquele texto sobre os dois modelos para o Brasil. Porque embaixador, esses dois modelos revelam um pouco projetos para o Brasil que existem, né? Correto. A tradução está sendo providenciada desse, mas eu queria registrar, o senhor falava, né, que se engajou desde o início na divulgação internacional da defesa de Lula e da democracia, e essa campanha é um sucesso, porque nós tivemos o pronunciamento aí dos deputados norte-americanos democratas, nós tivemos o pronunciamento de Jean-Luc Mélenchon, líder da oposição francesa, todos os líderes da América Latina, os sindicatos, todos os sindicatos do mundo receberam da Confederação Internacional dos Sindicatos Trabalhadores uma mensagem, um documento, um site que eles lançaram em defesa de Lula. Então, na perspectiva internacional, é um sucesso, a gente ganhou. Até artigo no New York Times, lá na página de opinião, saiu. Então, aliás, é um artigo muito importante, porque ele é muito claro sobre o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista do judiciário. Ali, o artigo, se eu me lembro bem, não fala dos interesses internacionais. Né? Se eu não estou enganado, né? Isso. Os interesses das grandes empresas multinacionais e mudar a legislação econômica brasileira e reduzir a capacidade do Estado de intervir a favor do desenvolvimento. Ele se revela, ele procura localizar sobre a questão jurídica, né? Da existência de uma enorme conspiração do judiciário, né? Correto. Mas isso foi muito útil, foi muito importante. E é muito útil, Charles. Muito importante, né? Correto. Ele descreve um aspecto importantíssimo dessa conspiração, né? Correto. Muito importante. Então, embaixador, renovo meus votos para que a sua estadia em São Paulo seja o mais proveitosa possível e que as lideranças políticas ouçam o que o senhor tem a dizer sobre geopolítica, sobre história, com atenção ainda maior do que já tinham, embaixador. Muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado a vocês pela sua ação aí no exterior, que é de enorme importância e continuará a ser cada vez mais para que mantenhamos viva a ação contra esse regime, né? Regime golpista, um regime reacionário do ponto de vista social, um regime submisso do ponto de vista internacional, né? E um regime opressor dos direitos das classes trabalhadoras do Brasil. Certamente. Embaixador, não tenho que agradecer, porque isso a gente não faz mais porque é a obrigação que deveria ser de cada brasileiro. Eu sou brasileiro, o Wellington é brasileiro, estamos fora do Brasil, mas é uma obrigação. Muitos não cumprem. Mas essa é a obrigação de cada brasileiro que está nos ouvindo agora, embaixador. É verdade, é verdade. É verdade, mas eu tenho certeza que todos os brasileiros oprimidos, explorados, compreendem o que está ocorrendo e compreenderão cada vez mais e se rebelarão contra esta situação. Rômulus, você está sem som, Rômulus. Bom dia, embaixador. Então, novamente, desejo um bom dia para o senhor. Nós vamos refletir sobre o que o senhor falou hoje, aguardando suas novas palavras de sabedoria na quinta-feira da semana que vem. Muito obrigado, Rô. Muito obrigado, Wellington. Vamos continuar aí nessa luta que vai ser cada vez mais importante de manter a atenção e a denúncia desse regime. Correto.
Bom dia, embaixador, e Muito obrigado. Bom dia, bom dia. até semana que vem. Bom dia. Ô, Rômulo, como você viu aí, nós estamos sob um regime de ditadura. Estamos vivendo um estado de exceção. Vamos parar de brincar agora, de chamar judiciário, vamos parar agora de chamar... Rômulo, para que eu apareça na tela, você tem que clicar em cima da sua imagem para desabilitar, tá? Porque aí há uma transição natural das telas. Porque se a sua ficar marcada, aí a minha tela não muda para você. Agora sim, está tudo ok. Tá? Está tudo ok agora. Então, como o embaixador Samuel Pinheiro falou, estamos sob um regime mesmo, uma ditadura. O que aqueles 3 palhaços fizeram ontem no TRF4 foi um crime contra a justiça, contra a Constituição, contra as leis. Eles inventaram, a partir de ontem, Rômulo, tem um retorno aí, você precisa cortar o som. Todo e qualquer juiz que botar na cabeça de qualquer cidadão brasileiro está praticando crime, ele pode botar qualquer cidadão brasileiro agora na cadeia. Não existe mais segurança jurídica no Brasil. Não existe mais segurança jurídica no Brasil. Você pode estar achando, esse Petralha, eu não sou do PT. Eu sou brasileiro, estou lutando aqui por uma normalidade institucional no Brasil que não existe mais. Você que está rindo de Lula hoje, está vibrando com a Globo. Imagina, você está vibrando com a Globo, que é da máfia da FIFA, que é sonegadora de impostos, que não falou nada de que essa justiça que condenou Lula por um apartamento que não é dele, dizendo que ele recebeu de associação criminosa que não foi comprovada, certo? E que esse apartamento é de um laranja, e o laranja de Lula é OAS. Vocês imaginem que viagem desses caras para tentarem pegar Lula, para tirarem Lula do páreo eleitoral. Esses caras são os que Tacla Duran diz que tentaram vender a ele facilidade numa delação. Esses caras estão sendo comandados por uma imprensa que sonega impostos, que está numa máfia internacional da FIFA. Esses caras liberaram Serra ontem com 23 ou 53 milhões, nem lembro agora, numa conta comprovada na Suíça, uma conta irregular, não declarada, uma conta produto de corrupção. Aécio Neves, todo mundo sabe que o cara está envolvido com cocaína. O cara tem mala de dinheiro, queria matar o sobrinho e está solto. É essa justiça que você está vibrando, que pegou Lula por um apartamento que inventaram que é dele? Que insanidade, a que ponto você se permitiu ser manipulado? A que ponto você se permitiu ser manipulado por uma imprensa corrupta que vive do sangue, do suor e das lágrimas do seu irmão, sua, que você é pobre de direita, certamente, certo? Do seu avô, do seu bisavô, desde a época antes de Getúlio, esses caras já estavam roubando o Brasil nesses golpes sucessivos que eles têm promovido. Você não pode vibrar, você pode odiar Lula, mas você não pode valorizar uma justiça que pune sem crime, porque você será a próxima vítima. É sobre isso que nós estamos falando. E é isso, você que é político do PT, do PSOL, do PCdoB e etc., pare com essa mania de dizer porque tem recurso. Isso não é papo de político. Isso é papo de advogado. E é tudo que eles querem. Transformar tudo numa legalidade jurídica. Eles querem transformar tudo numa legalidade jurídica para dar aparência de que funcionou, de que foi certinho. Esse sistema judiciário está podre. É isso que é o debate. O debate não é se foi Lula ou se foi Cabral, se foi esse ou aquele. A questão é que o sistema judiciário invadiu a política e você não vota em juiz. Você será a próxima vítima. É isso, Rômulo, eu já estou aqui com o Niobe Cunha. Bom dia, Niobe Cunha. Saravá, meu povo, tudo bem? Maravilha estar aqui com você. A gente hoje numa transmissão sui generis, né?
Nós estamos hoje transmitindo a partir do YouTube. O Facebook estava aí dando pau toda hora na gente e foi preciso a gente mudar, né? Tem que mudar para poder respirar novos ares. Mas a gente amanhã vai voltar a ser mosca na sopa também do Facebook com um drible da vaca, que a gente chama. Drible da vaca. É isso aí. Tá bom? Isso aí. E... Convido todo mundo a colocar o link do YouTube no Facebook, porque tem muita gente que está chegando lá e não está encontrando o programa. Tá bom. A Camila já fez isso na descrição, já olhei aqui, tá tudo certinho. O Rômulo também está acompanhando. Vai estar na página também, duploexpresso.com. A gente tem que realmente criar canais de independência. Niobe, você também foi convidada por nós para comentar. Você é comentarista e o seu dia de comentário é quinta-feira, mas nós sugerimos que você comentasse o Day After, como fez agora o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Você está em São Paulo, e São Paulo é indiscutivelmente, e com todo respeito aos que não são, o lugar que mais tem alienado político por metro quadrado no planeta. Não é? E eu gostaria de saber, eu vi aqui nas redes sociais as reações de alguns paulistas soltando fogos, felizes da vida, porque Lula tinha sido condenado em segunda instância por um tribunal chifrim, não é? Chifrim mesmo, assim, bem raso, assim, uma coisa ridícula. O cara não sabia nem ler. Como é o nome do primeiro cara lá que estava lendo? Gebran, não foi isso aí? O Gebran. Gebran. O cara não sabia nem ler. Gebran não sabia nem ler. Nem ler. A gente via ali que era um programado. O cara ficou 2 horas tentando ler, não é? Uma leitura horrível. O cara não sabia o que era vírgula, o que era ponto, não sabia nada. Não é? E foi ali, a gente já sabia, porque o objetivo o ponto final ali, ele já sabia qual era, porque não foi feito por ele. Ali foi escrito a 8 mãos, não é? E aí, Niobe, vergonha alheia em relação a muitos paulistas. Eu quero dizer que a sua opinião hoje de tranquilidade é muito importante também, porque os ânimos estão acirrados. É isso aí, né? Então, ontem para mim foi um dia mais atípico ainda, porque eu não acompanhei o processo por uma infinidade de fatores aqui de casa, e acabei, inclusive, esquecendo o celular, porque eu tive que levar e trazer, e não acompanhei. E acabei achando que isso era uma boa, porque eu ia ficar meio desanimada, enfim, eu fico muito irritada, eu discuto com a televisão, com o notebook, e foi bom para mim, porque eu pude, enfim, e me alimentando do que ia acontecer. A gente já anunciava, né? Essa sentença já era anunciada. Talvez as pessoas não esperassem que fosse de lavada, né? De 3-0, mas a gente já sabia qual seria o resultado. O interessante, Wellington, é que quando eu cheguei na Praça da República, a sensação que eu tive foi outra. Então eu não vi soltarem fogos. Olha, eu moro num bairro coxinha. Eu não vi soltarem fogos, eu não vi, porque até nem estava aqui na hora da sentença final. Mas eu não vi soltarem fogos, eu só vi gente absolutamente envolvida numa energia de superação. Claro que estava bonito, que estava lindo. Nós somos a esquerda festiva, a gente gosta de festa, né? Não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de a nossa luta é com alegria. As pessoas vão com alegria e com muita energia. A energia da alegria é muito poderosa, porque ela se mistura com a raiva também. Ela nos alimenta, ela amansa a nossa raiva e ela cria uma outra forma de reação. Uma amiga minha escreveu uma frase muito bonita que é reexistimos. Que é resistimos, mas nós reexistimos. A gente acordou do golpe que a gente levou imediatamente após, e a gente estava de pé ali. A gente queria saber qual é o próximo passo e ouvir o líder, a pessoa a quem a gente estava defendendo.
Então, o que eu vi ontem, né, foi uma energia muito, muito, muito poderosa. Você tem razão, Wellington. As pessoas são conduzidas por um discurso jurídico, por apelações, porque ainda tem apelação, porque isso, porque aquilo, e elas se esquecem um pouquinho da responsabilidade delas. Então, elas precisam... eu acabei de escrever isso aí. A nossa instituição não é o judiciário, a nossa instituição não é o sindicato, a nossa instituição não é o PT. A nossa instituição é a rua. Como povo, como eleitores, o nosso lugar é na rua. É isso que ficou muito claro ontem. Aonde a gente vai fazer a diferença é na rua. Eu não sei se a gente vai ganhar parado ou não vai ganhar parado. Mas se a gente não estiver na rua, a gente, além de ter certeza que não vai ganhar, a gente vai criar uma falsa expectativa. E a gente vai, pior do que tudo, a gente vai ficar à mercê de uma imprensa vendida, né? Onde já se viu uma sentença que só saiu às 6 horas da tarde, ser anunciada às 10 horas da manhã pela Band, né? Exatamente. Que é isso, né? Se alguém não entendeu o que está acontecendo, realmente a pessoa não está nem aí. Li muitos comentários ontem de amigos coxinhas. Porque agora, a partir de agora, a gente vai poder cobrar justiça dos outros. Muito me espanta que alguém ainda acredite que possa se cobrar justiça do Serra, justiça sobre o Aécio, justiça sobre... Né? Geraldo Alckmin, temos que falar esse nome. Ontem mesmo o Serra sendo liberado. Niobe, eu vou falar uma coisa aqui a você. É porque o nome dele, o sobrenome dele é complicadinho para falar, ele tem uma sorte do cacete com isso. Mas um nome que precisa ser muito falado é Geraldo Alckmin. Esse cara também tem mãos sujas no crime, é protegido por essa justiça tucana. Geraldo Alckmin não é santo de nada. É mais um tucano protegido pela justiça. Niobe, continue. É isso aí. Na verdade, ele faz o tio bonzinho, né, da história, porque ele se mostra manso, é um católico devoto. Opus Dei, o cara é um fanático religioso. O pau come na periferia. Quem é da periferia aqui de São Paulo sabe muito bem quem é Geraldo Alckmin. A dele, o pau come. Para quem é preto, para quem é pobre, para quem é favelado, para quem é periférico. Enfim. E o que se viu ontem foi isso, Wellington. A voz do Lula muito firme, como assim, é muito complicado falar depois do embaixador, porque ele é uma autoridade incrível e ele tem uma visão muito lúcida, mas assim, se viu um Lula inteiro chamando para a guerra, sim, chamando para a guerra, povo na rua, povo pressionando, o povo nos sindicatos, cada um no seu papel. A gente não é advogado, a gente não é político, a gente é cidadão. E a gente está sendo usurpado. Aguarda-se uma reação. Qual vai ser a reação? Né? Olha, Niobe, eu acho que a reação ela está pronta para acontecer. O que falta é que as lideranças que podem conduzir essa reação assumam o comando. Porque não dá mais, eu vou repetir, Niobe, isso é muito sério que eu e Rômulo estamos advertindo aqui, o Rubens também, outras pessoas. Não dá mais para acreditar que existe justiça no Brasil. Não dá mais para acreditar nisso. Não adianta, porque o doutor Zanin fez um trabalho para uma justiça séria, mas estamos lidando com uma quadrilha de toga que está disposta a assumir o poder. Os caras se venderam ontem como sendo salvação de uma nação. Ignoram os canalhas que a maior corrupção do Brasil está no poder judiciário. Ninguém no Brasil, nenhum político, quanto político frouxo, nenhum político fala da corrupção no poder judiciário do Brasil. Nenhum político fala sobre isso. Niobe, é absurdo.
O político brasileiro virou popstar de Facebook. Exatamente. Eles são os intocáveis, né? Eles se consideram intocáveis. Ô, Niobe, o Romulo quer falar aí. Não, permite só uma complementação. Não é apenas... Vai estar com retorno. Põe o fone, Wellington. Não é só... A questão não é só... Você falou de frouxidão. Tem frouxidão. Mas eles são reféns, Wellington. Eles são reféns. Do nosso lado também. Tem muito ali. Tem infiltrado e tem refém. Eles têm rabo preso. É isso. É isso aí. Tem refém também, Rômulo. Você está certíssimo. Tem refém mesmo. Porque são reféns dos crimes que cometeram. Certo? E por isso que eu estou dizendo. Político, ao invés de ficar aqui querendo dar uma de narrador, de pauta de advogado, porque é isso que está acontecendo. O político abre um live, ô Niobe, o cara abre um live e fica aqui, porque o doutor Zanin hoje fez aquilo. Só falta falar, lá vai o doutor Zanin pela ponta direita, ele passou para a doutora Valesca lá na esquerda, cruzou. Só falta isso, só falta ter narração de... Porra, que isso? Vai trabalhar com político? Você é político. Aí o pessoal fica dizendo, porque você está ganhando de Roberto Requião. Eu não ganho um cacete, eu não ganho dinheiro de nenhum político aqui. Certo? Quem me falar isso, inclusive escrever e etc e tal, vai ter que provar na justiça, tá? Exatamente. Agora, Roberto Requião é o único político que está fazendo política. Ontem, Roberto Requião deu uma entrevista na rádio Guaíba, que é aquele menino lá, um reaçazinho, 5ª categoria, o nome dele. Ele foi engolido, ele queria debater com o Roberto Requião. Requião botou no bolso, não, amassou, botou no bolso. Foi uma coisa fantástica de assistir. Recomendo que você assista aí. Certo? Requião amassou, botou no bolso, chamou o locutor. Você me esculhambou aqui. Roberto Requião, você precisa estudar. Certo? Dê uma aula. É disso que o povo tem medo, de político que domine a política. Agora, ficam aí botando pastor de igreja... porque João do Amendoim é muito querido e conhecido, vamos botar ele porque ele vai ter voto, ele vai puxar voto. Aí você fica com João do Amendoim, que não entende nada, é um analfabeto político, e ele é engolido por esses juízes que estudaram porque foram ali da classe média, não é? Tiveram acesso às leis, eles estudaram as leis para burlar as leis, como nós vimos ontem. Eles estudaram para se locupletarem das leis, com as leis, para benefício próprio e para benefício de uma casta que eles elegeram como os heróis que vão salvar o planeta e o universo. A cabeça de maluco isso. Então, o político, a gente precisa, todo mundo tem que assumir a parcela de culpa pelo deputado bunda que botou lá, pelo senador bunda que botou lá, porque isso mesmo. Tá cheio de bundão, tá? E isso vai se perpetuar enquanto a gente não tiver esse contato das pessoas com a política real, que é, Wellington, eu repito, assim, é a rua. Neste momento, é a rua. É conversar com as pessoas, é ouvir as pessoas, é trocar ideias, é falar com o cara o cobrador do ônibus, é sentar do lado, é conversar com a faxineira, com o porteiro do prédio. São essas pessoas que são as mais afetadas. E elas estão sendo engolidas pelo discurso legalista, né, da lei. Mas estava na lei. Mas o impeachment da Dilma está na lei. Eles repetem aquilo que eu falo. O MBL criou um supermercado de argumentações padrão, eles vão lá e pegam a mais adequada e jogam, e as pessoas repetem isso ad infinitum, e não refletem sobre isso. Elas não refletem qual é o interesse de ficar repetindo uma coisa que não faz sentido para a vida dela, para as contas que ela tem a pagar, para os direitos que ela acaba de perder, enfim. Nesse momento, o que eu posso falar aqui para as pessoas, e o que eu vi ontem, o presidente Lula, ele falou uma coisa muito interessante, que a nossa democracia sempre foi anêmica, né? E ele cansou de
de ver pessoas pedindo desculpas, do PT pedir desculpas, da esquerda fazer meia-culpa, que isso não existe. Ninguém tem que pedir desculpa por ser o que é, por pensar o que pensa. Então, arregaçar as mangas. Infelizmente, a gente sabe que a lei não é para todos. A lei para todos é filme do Moro, gente. E a gente sabe quem é o Moro, né? Eu não ouvi a sentença, a leitura do Gibran, mas pelo que me falaram, ele perdeu 2/3 do tempo dele elogiando o Moro, elogiando a Lava Jato. E para quem está atento e para quem sabe o que foi a Lava Jato nesse país, que foi a venda de riquezas nossas, que foi a entrega da nossa soberania, acho que está muito claro que a Lava Jato não veio aqui para pegar corrupto, que não é caçadora de Marajá como foi o senhor Collor. Não existe isso, não existe salvador da pátria, não existe nem Lula, na verdade. Existimos nós todos. Nós é que fazemos, é que sustentamos esse sistema que está aí. Enquanto a gente baixar a cabeça para isso, eu não estou convocando as pessoas a sair atirando em vidraça e quebrando lixeiras. O que eu estou convocando as pessoas o que eles esperam da gente agora é a derrota, que a gente esteja derrotado. E aí fica a pergunta, a gente aceita isso? Não, Esse nós jogo, não vamos quem aceitar. está propondo são eles. Já posso responder agora, porque é o seguinte, agora não é mais uma questão de um partido, de uma pessoa. Líder, ele nasce da necessidade. Existe aí uma demanda gigantesca por justiça, pessoas sedentas por justiça, pessoas que viram de uma forma muito clara ontem que o blá, blá, blá do judiciário é para pegar o povo e o pobre, o preto, e justificar com palavras bonitinhas o massacre contra o trabalhador, o massacre contra o pobre, o massacre contra a soberania nacional. Então existe essa demanda. Quem quiser liderar isso e conquistar de uma forma linda a derrubada do golpe, aí é muito bem-vindo. Eu não vou ficar mais aqui exaltando A, B ou C, até porque você me conhece, Niobe, e o Rômulo também, e o público. Eu não sou de idolatrar ninguém. Eu elogio a prática. Quando aquela prática é boa, quando não é ruim, eu critico mesmo. Certo? Até porque eu também não sou perfeito. Quando o público me fez crítica aqui e eu vi que eu estava errado, eu voltei no dia seguinte e pedi desculpas. Aconteceu isso 3 vezes. Tá? E eu, com muita tranquilidade, venho e peço desculpas. Porque não existe negócio de parar, entrar numa análise para corrigir erro. Não, nós somos agentes, nós estamos numa maratona, estamos correndo e reparando os erros durante a corrida. Não tem esse negócio de parar. Não tem tempo de parar para ficar descansando para continuar correndo, não. É uma maratona. Tem que ir correndo, pegar água na estrada, beber e sair continuar correndo. Beber água correndo. É isso. Entendeu? Então, Niobe, muito obrigado por hoje. Foi muito tranquilizadora a sua presença aqui. Tá? Apesar de que eu me exaltei mais com a sua presença do que antes. É porque você me deu essa possibilidade catártica. Entendeu? Tá. Que bom. Muito obrigado. É isso aí. Acho que também a minha vontade de tranquilizar as pessoas não é que as pessoas se conformem, não é uma coisa conformista, ao contrário. Qual é a nossa resposta? A gente não é vítima de porcaria nenhuma. A gente está aqui agora para dar uma resposta diante de uma situação que nos foi colocada. Qual vai ser a nossa resposta? É isso aí. Então, bora reanimar, bora tomar muito café, muito duplo expresso e vamos ver o que a gente pode fazer agora, né? De verdade, pela gente, não é pelo Lula, não. É por nós. Pelo Lula, o doutor Zanin vai fazer, sei lá quem vai fazer, sei lá o que vai acontecer. Agora é por nós. Nós é que vamos sofrer as consequências. É isso aí, Niobe. Um beijo, saravá para todo mundo. Ok, até a próxima semana. Bom fim de semana para você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com o Niobe Cunha, a nossa comentarista de política, que vem toda quinta-feira conversar com a gente, uma conversa muito boa. Observe, ela estava lá no local ontem em São Paulo, o comentarista
que também é comentarista, mas a gente chama ele aqui de consultor, professor, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães também falou, e falou coisas internas, informações muito importantes do que vai acontecer, não é? O encontro aí nacional de emergência que vai acontecer com o PT e uma plenária, não é isso? Foi isso que ele citou. E, Rômulus, temos aí alguns minutos para a gente poder falar um pouco sobre isso. Eu vou pedir só 2 minutos, depois eu deixo todo o tempo para você, até para descansar, porque eu falei muito durante o tempo da Niobe também, tá? Eu quero dizer, Rômulus, que uma revolução não pode ser vista como uma palavra, revolução não pode ser vista como palavra proibida. Revolução é uma necessária reação da sociedade quando as instituições se insurgem contra o seu país e contra o seu povo. O que é que está acontecendo? O Brasil está sob ataque internacional, com células corruptas que foram cooptadas pelos Estados Unidos da América e para atender ao mercado financeiro internacional. E essas células, que são da Justiça, da imprensa, da Polícia Federal, das Forças Armadas, elas estão trabalhando para salvar a própria pele. Nós precisamos entender que é o Brasil, o futuro, o futuro do seu filho, do seu neto. Tudo isso está em jogo agora. Soberania nacional e Estado social. A tentativa de pegar Lula é entretenimento também, mas é muito grave, porque Lula é o maior líder. E Lula representa a possibilidade de voltarmos ao poder. Por isso, eles estão querendo tirar essa chance para desmobilizar a nossa reação. Então, precisamos agora estar atentos, conquistar os votos da base lá, aquela base bem no interior, aquela base na favela que está abandonada. Esqueçam esse negócio de classe média. Classe média que está com a gente, estava em Porto Alegre, estava ontem em São Paulo manifestando com Lula. Classe média que não está com a gente soltou fogos e vai continuar soltando fogos e vai continuar entrando nos comentários de todos os políticos dizendo que acabou, que a gente come isso, que é mortadela, que esse papo de alienado político que ele sequer sabe que é a próxima vítima. Então é isso, Rômulus. Wellington, tem pouco tempo, mas tem alguns pontozinhos, não é muita coisa não que eu tenho para falar. Eu acho que o grosso a gente falou ao longo da transmissão. Ontem a gente fez uma transmissão que eu recomendo você que está nos assistindo veja, em que a gente estava ali no calor logo depois e falamos muita coisa que eu considero importante, acredito que quem nos acompanha também vai considerar. Então veja a transmissão especial que a gente fez ontem à noite. Já era tarde aqui, veja lá, depois não está muito longa, são 40 minutos, eu e o Wellington batendo bola sobre o dia de ontem. Wellington, o primeiro ponto que eu quero ressaltar agora é voltar àquele ponto que nós discutimos no vídeo de ontem e vimos discutindo aqui durante vários dias. Por que eu pessoalmente tinha tanta certeza que seria o 3-0? Eu falei isso porque, eu tenho uma intuição boa, mas não foi só intuição. Eu recebi, eu acho que a minha imagem não está, agora vai. Eu recebi a informação de uma fonte muito boa, muito bem situada no mercado financeiro, que não erra uma, me fala das encrencas da Globo, falou como o Romero Jucá esquentou dinheiro frio na bolsa, a história de adiamento da reforma da Previdência, o cara sabe das coisas, entendeu? É um infiltrado nosso lá. Enfim, essa fonte tinha me passado isso, falou, olha, há duas semanas, falou, os irmãos Marinho empataram, apostaram muito dinheiro no mercado financeiro há umas 2-3 semanas. Então, eles esperam, eles estão, no jargão do mercado, se diz que está comprado. Então, os irmãos Marinho estão comprados, o Grupo Globo está comprado, na expectativa de que no dia 24 haverá um 3-0 e a Bolsa vai disparar, o dólar vai desabar, a expectativa de juros futuros vai cair. E foi exatamente o que aconteceu. Eu avisei isso há 2 semanas. E aí eu fiz uma crítica ontem, Wellington, você sabe que me falaram que tem deputado do PT que paga R$15 mil por mês para aquele site Poder 360 para receber, porque eles têm uma área fechada. Então, uma assinatura, uma área fechada em que eles divulgam antes a notícia. Eles seguram, aí dão antes ali, sei lá, 6 horas depois eles dão para todo mundo. Então, e o cara falou, esse deputado do PT falou assim, olha, eu não posso, é muito importante, eu não posso atuar, para minha atuação é fundamental ver esse site. Primeiro que é um site, não tem nada de diferente do que tem nos outros. Segundo que é um site de direita. Um deputado do PT me falar que a inteligência, o Intel que ele recebe
é do Poder 360, e é em cima disso que ele pauta a sua atuação, me dá desespero ouvir isso. Mas, enfim, o Poder 360... Nós falamos isso aqui há 2 semanas, que ia ter euforia no mercado artificial, criado um bando de trouxa que a Globo está ganhando em cima. Eu já expliquei no vídeo, depois você veja a questão do... chama rally, que é eles fazem a bolsa ir subindo artificialmente com notícias boas, plantando na imprensa notícias boas. A última notícia plantada foi essa ontem do 3-0, e aí agora vai ter realização de lucro, vai cair. Os trouxas vão todos, lá os tubarões ganhando em cima. Então, eles fizeram isso artificialmente, ganharam, encheram as burras, e aí está lá. Ontem, durante o julgamento, só durante o julgamento, esse site Poder 360 deu uma notícia falando tá a euforia com a expectativa do Lula ser condenado por 3-0. Aí agora, depois eles fecharam a publicação, eu vejo aqui no site deles, Ibovespa dispara e atinge recorde histórico após condenação de Lula. Índice encerrou com 83.680 pontos. Dólar despencou 2,47, cotado a 3,15. Então, sabe quem está rindo? A Globo, mercado financeiro, eles fizeram isso, e os trouxas estão ganhando dinheiro em cima das pessoas, com informação privilegiada. Eles já sabiam disso, a Bandeirantes confirmou ontem, eles soltaram antes da hora. Isso é crime o que eles fizeram, é crime. Isso é crime. Eles sabiam disso há 2 semanas e se posicionaram para ganhar. Se houvesse lei no Brasil, seria a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, investigar e prender todo mundo. Isso é claríssimo. Olhar quem comprou, quem vem se posicionando nos últimos dias, comprado em valor excessivo, porque já sabia que ia ser um 3-0. Isso é facílimo de ver. Facílimo, tem registro das operações. Só que não vai ser feito. Assim como não foi feito, a Globo também ganhou dinheiro da JBS, o Grampo, eles fizeram a mesma coisa. Informação privilegiada, investiram na véspera, venderam, sabiam que o dólar ia disparar, então compraram dólar antes. Tudo isso é feito e ninguém faz nada porque a CVM está tomada pelo golpe. A CVM está tomada pelo golpe, então não vai acontecer nada. Mas o que eu quero dizer é isso, meu alerta. Como pode lideranças do PT dizerem que eles dependem desse site que atende aos interesses da direita para a sua atuação? Essa é o Intel, como que eu traduzo em português? A inteligência, é o subsídio de informações na qual eles baseiam a sua ação. Um site de direita, que está vinculado à direita, é brincadeira. Ele paga R$15 mil por mês da verba de gabinete parlamentar para acessar esse site. Eu fico desesperado, Wellington. Então, essa é a primeira questão. Segundo, Michel Temer está aqui do meu lado, está em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. E aí me sugeriram lá, porque você não vai lá fazer um piquete na porta? Gente, não tem nem como chegar perto. É uma estação de esqui e vira um bunker, porque ali está a elite da elite da elite mundial. Não é só chefe de Estado, é Bill Gates, é Zuckerberg, é o capital e os empregados dele, que são os políticos. Então, assim, não há como chegar perto. Assim, já é uma montanha e cercada por exército, aeronáutica, tudo. Não há como chegar a quilômetros de distância dele. Não tem como fazer piquete contra o Temer lá. Mas, enfim, em Davos, ele falou: Brasil não tem espaço para recuar das reformas. E sabe o que ele falou também, Wellington? Justiça age com total isenção. Ele, o da mala, né, o que falou que tinha que manter isso aí, lá da mesada do Eduardo Cunha, no dia da condenação do presidente Lula, falou que a justiça brasileira age com total isenção. Então, isso é uma piada. E aí, sobre esse ponto, Wellington, eu quero dizer, ele está em Davos, e a outra questão é que Lula dominou a internet mundial. Isso estou vendo lá no site Poder 360. Mas não, aí diz, mas estudo diz que não atraiu novos aliados, porque os comentários, dizem eles, né, eu quero ver isso aqui depois, falam que os posts negativos superaram os positivos. Eles têm grana, e aí pagam um robô e tal. Peraí, Wellington, tem 3 minutos ainda, segura esse cocô aí. Ó, então, só para fechar, vou falar, ele fez isso. E aí a última coisa, o último ponto que eu vou falar, a senadora Gleisi Hoffmann tweetou ontem. Eu acabei de responder ela no Twitter, marcando ela. Ela botou: o voto do relator é o resultado do compadrio, do entorpecimento do PowerPoint e do preconceito político. É um voto militante. E aí eu respondi para a senadora Gleisi Hoffmann. Junto com o judiciário, quem também faleceu ontem foi a ala do PT do cretinismo parlamentar, que é um conceito inventado pelo Karl Marx. E também
a do cretinismo judiciário, que é um acréscimo da originalidade da esquerda brasileira. Aquele que acredita, que fica, porque está lá no métier, já faz parte do sistema, e em vez de achar que a luta é na rua, acha que a luta é regimental, a luta é com recurso no parlamento, é com recurso na justiça. Então, essa ala do PT morreu ontem, morreu. O presidente Lula não pode mais ouvir essas pessoas. Pelo amor de Deus. Enfim, não foi o relator, e aí respondendo para a senadora Gleisi, não foi o relator quem foi militante, senadora Gleisi Hoffmann. Sequer foram os 3 desembargadores do seu conjunto. Militante, senadora Gleisi Hoffmann, é o judiciário. O judiciário é militante. Completamente capturado, ideologicamente também, porque é refém, porque tem esqueleto no armário, ele é o maior adversário político do campo popular e nacionalista. Senadora Gleisi Hoffmann, eu peço à senhora, dê caráter institucional e não pessoal às suas críticas ao que aconteceu ontem. É o judiciário, a senhora é presidente do PT, a senhora é líder da oposição. A luta é contra a instituição judiciário. Foi isso que o presidente Lula falou ontem. Ele falou, o judiciário quer me impedir de sair. É isso, acabou essa coisa do foi o juiz, foi o Moro. É o judiciário. Com isso eu fecho, velho. Ô, Rômulus, eu trouxe aqui, desde que comecei o programa, era sozinho apresentando o programa. Não é uma criação minha, mas é uma coisa que eu estudei quando eu estudava letras, que era a fulanização, né? Quando eu estudava literatura, na interpretação dos textos literários, e aí nós tínhamos aí a fulanização do personagem, você estudava especificamente a personagem. Né? O que acontece nessa crítica de Gleisi Hoffmann e de outros perdidos na política é isso que você está falando. A incapacidade de perceber que é uma luta institucional. O poder judiciário está invadindo a política, está invadindo as casas parlamentares, está invadindo tudo. E se vocês não têm visão para isso, arrumem a sacola e vão procurar o que fazer. E deem espaço a outro. Porque agora acabou. Agora tem mesmo que mostrar que gosta do povo, indo para o interior, entrando nas favelas e trazendo o povo de volta. Porque estava muito confortável ficar disputando classe média com o PSDB, e aí vocês abandonaram, certo? A principal base, a base popular, que eles chamam de massa fedorenta. O cor do dia, para mim, obviamente, vai para a justiça, mas eu vou dividir aqui uma parte desse cocô aqui, alguns vermes, são os políticos que são analfabetos políticos, que não entendem nada de política, mesmo estando dentro da política. Rômulus. Wellington, o meu cocô vai para o outro falecido. Você deu para o judiciário e eu vou dar para a ala do PT, do cretinismo parlamentar e da invenção brasileira, que é o cretinismo judiciário. Então vamos lá. Desculpe ter invadido com o som aí. Pois é. Analfabetos políticos que estão na política, a justiça brasileira e a ala do cretinismo judiciário, não é isso aí? Exatamente. Rômulus, obrigado por hoje. Eu recomendo a você que está assistindo, que vá ao Brasil 247, assistir ao programa do Leonardo Atush. Obrigado por hoje. Amanhã a gente volta transmitindo simultaneamente em Facebook e também aqui no YouTube. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Eu sou o Wellington Calazans e agradeço a sua companhia. Até amanhã às 6. Tchau, Rômulus. Tchau a você também. Até amanhã.